Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos nós. Hoje, dia 7 de abril, eu, Diácono José, com mais uma mensagem para as nossas vidas, que se encontra aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Então não existe salvação se não for por intermédio de Jesus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então nós só somos salvos em nome de Jesus Cristo. O nosso devocional, amados, como fazer discípulos. Aí, como você, se você não sabe como, quando encontrar uma pessoa aí que não é um cristão, como fazer discípulos. Então, aqui você vai aprender, então, nesse devocional, nós vamos entender um pouco. Imagine ser um discípulo nos tempos de Jesus. Antes de retornar aos céus, o Senhor ordena que você conte a história do Evangelho a todas as nações. Em suas viagens, você encontra novas pessoas e culturas e compartilha tudo aquilo que Deus fez através do seu Filho, Jesus. Vidas são transformadas por causa da salvação de Deus e de seu agir através da sua vida. Deus ordenou que façamos discípulos em seu nome, pois é o único nome que tem poder para salvar. Para fazer discípulos, é necessário amar os outros como Deus nos ama. É ensinar e instruir as pessoas, levando-as a um relacionamento de amor com Deus. Podemos ensinar aos outros sobre discipulado em nosso dia a dia. Então veja duas maneiras de fazer isso. Dando o exemplo. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Então, se queremos levar as pessoas a conhecer a Deus, nossos corações devem refletir os ensinamentos de Jesus. Jesus se importou com os pobres e oprimidos. Ele se importou mais com as atitudes do interior que com as demonstrações externas. Então o Senhor não está vendo o que você está fazendo externamente, se você é um executivo ou se você é uma pessoa pobre, mas sim dentro do seu coração. O Senhor se sacrificou pelo bem de outros. Quando somos modelo do sacrifício amoroso e compassivo de Deus em nossos relacionamentos, estamos mostrando que fomos transformados pelo seu amor. Nosso modo de viver convida outros a experimentar o mesmo tipo de amor que nos transformou. E também aqui a outra parte é aconselhamento. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa, saiba tornar mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Então, tudo que você fala para uma pessoa que faz as coisas corretas, aquela pessoa que você está passando para aquela pessoa, você, ao mesmo tempo que você está aconselhando, você está, de uma forma ou de outra, ensinando e aquela pessoa está captando. Eu nunca ouvi isso, irmão. Amém, que glória, verdade. Então, tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. É o Provérbios 9:9. Conforme crescemos em intimidade com Deus, podemos oferecer sabedoria para as pessoas à nossa volta. Tirar um tempo para ouvir as histórias dos outros e encorajá-los a caminhar com Deus em suas experiências pode levar a um profundo relacionamento de aconselhamento. Então, antes de subir aos céus, Jesus ordenou aos discípulos que fizessem mais discípulos. Ele declarou que todos os discípulos deveriam ser feitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é um lembrete acolhedor que, quando fazemos discípulos, não fazemos isso
pelo nosso poder. A graça de Deus vai adiante de nós e o Espírito Santo opera em nossos corações para nos transformar. Tudo isso só é possível por causa daquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, separe um tempo aí para pensar em uma pessoa que você deseja que se aproxime de Deus. Como você pode se aproximar dela hoje? Falando de Deus para ela, falando do que Deus já tem feito, do que Deus tem para com a vida daquela pessoa. Assim você pode estar se aproximando dessa pessoa com aconselhamentos sobre as coisas de Deus. A nossa reflexão, amados, como viver de uma maneira que demonstre a obra de Deus em sua vida? Perdoando o próximo porque sei que Deus me perdoou, confiando que Deus cuidará do que quer que aconteça esta semana. E compartilhando aí a história da obra que Deus realizou em minha vida com alguém que precisa de encorajamento hoje. Vamos aqui então, amados, para a nossa oração. Jesus, sabemos que Tu és o único caminho para a vida eterna. A salvação só é possível, Senhor, por meio da Tua graça, misericórdia e amor por nós. Não há ninguém, ó Pai, como o Senhor. Então ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, ó Jesus, a focar nossa atenção em Ti e não permita, Pai, que distrações nos atinjam e nos desencorajem de Te seguir. Em nome de Jesus, ó Pai, também, Senhor, neste momento, ó Deus, eu Te agradeço, ó Pai, por mais um dia. Eu Te agradeço, ó Pai, pelo dia de hoje, Senhor, e pela obra, Pai, que Tu fizestes no dia de hoje, Pai. Mais um testemunho que temos aqui para contar para todos os nossos amados irmãos da Tua graça, da Tua glória e do Teu poder. Então, poderoso Deus, neste momento, nós queremos Te agradecer. Ontem, Senhor, nós fizemos uma oração. E nessa oração, ó Pai, eu coloquei aqui, Senhor, que Tu, hoje, se fosse, Senhor, da Tua vontade, se fosse ainda da Tua vontade, Pai, que Tu sabes como está a situação, Senhor, Tu sabes o que viemos passando, Senhor, Tu sabes o quão difícil é e o quanto o Senhor já tem feito pelas nossas vidas e pela vida dos nossos filhos. E hoje, Senhor, Tu demonstrou mais uma vez o quanto Tu ama o nosso filho Vitor. Ontem, na oração, ó Pai, eu orei aqui, Senhor, e hoje, antes de sair, antes de ir lá, fazer uma visita lá numa empresa, para ver a questão de um determinado trabalho, assim como ontem, perguntei sobre questão de trabalho. Nosso filho tem 14, vai fazer 15 anos, mas é praticamente um homem, a estatura de um homem já, a voz ainda de um menino, mas a estatura de um homem, o pensamento aí praticamente de um homem. E Tu, Senhor, mostrou mais uma vez a Tua obra. E quando eu fui lá, Senhor, ali no mercado, Tu falou lá através daquele rapaz, não, nós contratamos jovem aprendiz, mas nós estamos aí com uma pessoa já encatilhada para começar a trabalhar. Se não der certo, né, o seu filho pode ser que possa estar trabalhando aqui conosco. Mas aquilo, Senhor, não foi tão satisfatório, porque eu esperava ouvir, não temos uma vaga. E hoje, Pai, quando eu fui lá, naquela empresa que pertence a este mercado, um CD de distribuição, quando falei com o gerente lá, Senhor, Tu entrou na mente daquele gerente e mostrou como Tu faz a obra. Quando eu falei do meu filho, quando eu falei, Senhor, para ele, eu tenho meu filho, tem
tem 14 anos, vai fazer 15 anos, eu estou procurando aí um serviço para ele, porque, né, todo mundo gosta, quer trabalhar, quer ter as suas coisinhas, e ele está um tempo aí que está em casa e mente vazia, a gente sabe como que não é fácil. João me falou para ele, para mim bem assim, traz ele aqui, eu tenho sim uma vaga, eu tenho um serviço. Você pode trazer ele? Eu digo, mas hoje à tarde eu trago. É hoje à tarde que eu trago. Vou conversar com ele primeiro, se eu chegar em casa, e eu venho hoje à tarde. Eu estou com o Senhor, com o Vitor aqui do lado, para ele falar da boca dele, aqui para todos aqueles que veem esse vídeo, para entenderem que eu não estou fazendo aqui, que eu não estou brincando, que eu não estou fazendo algo para chamar a tua atenção e nem para fazer aqui carismático, nada disso, para mostrar para você como Deus pode agir na sua vida. Basta você crer, basta você orar com fé. Creia no Senhor. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para adorar e agradecer a Deus. E Deus tem feito muitas maravilhas na vida do Vitor. Deus tem feito uma grande maravilha que foi no final do ano passado, que ele passou de ano com notas que não iria passar. Eu fiquei boquiaberta quando vi o boletim, quando vi lá aprovado. Eu fiquei, não, tem alguma coisa errada, pode estar certo isso aqui não. A diretora falou que ele ia reprovar. E Deus agiu lá na escola, no meio de diretores e professores. Os professores sabendo como são os pais do Vitor, como foi ali, como eu me dediquei o ano todo, quantas vezes eu fui lá. E tu, Senhor, mais uma vez, mostrastes fiel às nossas orações. Vitor, quando a gente foi lá na empresa, você foi lá, conheceu, mostrou um pouco lá. Ele falou em algum momento que, vou te deixar aqui no banco de dados? O que ele falou para você? Fale. Esqueci já. O que ele falou para nós lá, na tua frente? Ele te mostrou o trabalho, te mostrou o serviço que você iria desempenhar. E mais coisas ele falou. Que você tem oportunidade de quê? De crescimento dentro da empresa. Que só depende de você, de mim, só depende de ti. Geralmente numa empresa, quando você vai para ver se tem serviço, a tua ficha fica lá para ser analisada. Eles vão pegar, vão analisar ainda para ver o outro jovem, isso, aquilo. Foi pego E o homem pediu o WhatsApp, eu peguei, ele pediu que eu anotasse o número dele, eu anotei o número dele, mandei um oi no WhatsApp e ele disse, depois eu mando a relação dos documentos aí para vocês. Preparar os documentos para ele começar, para que dia 21 ele já comece o serviço. Mas aí o inimigo levantou uma barreira. Antes de nós irmos lá, nós ficamos até pensando em casa, estava eu e o Vitor, nós ficamos pensando em casa. Como que ele vai trabalhar? Questão de horário de ônibus. Como é que vamos fazer? Aí eu entrei no site e infelizmente no site não tinha um ônibus, porque ele tem que estudar e depois do estudo ele tem que sair, chegar em casa, almoçar e tem que estar lá no serviço em determinado horário. E não tinha ônibus que chegasse lá em determinado horário. O inimigo levantou aquilo ali para ver se a gente ia,
desanimar, desistir, dizer, meu, não vai dar certo esse serviço. Aí veio um estalo na cabeça. Eu já tinha pensado quando eu estava vindo de carro. Conversei com o Vitor. Então, mas então a gente faz o seguinte. Já que não der para ir de ônibus, a gente vai de bicicleta. Então a gente vai ver aí uma bicicleta, compra uma bicicletinha aí usada. Deus também vai trabalhar nisso, a gente vai comprar uma bicicletinha boa, né? Mas aí o inimigo se levantou de novo. Amados, é assim que o inimigo faz. Ele tenta te desanimar. Ele tenta fazer de tudo para que você não confie, você não acredite. Mas tá, e dia de chuva? Como é que vai fazer para ir dia de chuva? Aí o Vitor falou, mas aí capa de chuva, pô. Eu quero trabalhar. E o Vitor não entendeu naquele momento. Ele não compreendeu o agir de Deus. É a primeira vez que eu levo alguém para ver um serviço, que alguém chega num local sem começar a trabalhar, sem ter feito nenhuma entrevista. Ele chegou, o que tu falou lá quando tu chegou na empresa? Tu lembra? Eu não trabalho aqui, mas eu já gostei daqui. Bom, amados, está tudo na mão do Vitor agora. Claro, a gente tem que fazer as correrias de documento, relações de documentos que a gente tem que levantar. Como ele é um jovem, a mãe vai ter que ir lá para assinar. Mas, mostrando para você aqui mais um testemunho da obra do Senhor. Para o Vitor entender que a gente quer ele cada vez mais perto de Deus. E que para ele entender que Deus usou ele e ele nem percebeu. Deus usa a gente e a gente nem percebe quando Deus usa. Ele nem percebeu o que Deus fez. Não é? Porque até um dia antes disso, ou 2 dias antes disso, o Vitor, qual foi a frase que o Vitor falou? Não precisa se preocupar com nada, eu vou embora. E eu sempre deixei frisado pro Vitor. Eu sempre trabalhei pro bem. Quando eu conheci o Vitor, quando fomos buscar o Vitor que estava lá na casa do pai dele, o que eu fiz por amor. E eu me compadeci quando eu vi o Vitor, do jeito que o Vitor estava. Um rapaz ágil e tal. Eu conversei bastante com o Vitor. Ele está aqui do lado, ele não vai desmentir o que eu já tenho falado, não é verdade? Em algum momento eu falei para você, Vitor vai lá roubar? Vitor vai lá se prostituir? Bom, amados, vamos então continuar a nossa oração aqui, em agradecimento a Deus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela minha esposa, tua serva, continua fazendo a obra, Senhor, na vida dela, Senhor, toda a enfermidade, Pai, tu tiras, tu conheces, Pai, não há nada impossível para Deus. Nós moramos, ó poderoso Deus, aqui numa cidade, tu sabes, Senhor, como é difícil aqui para conseguir um lar, tu sabes, Pai, como é difícil aqui, Senhor, para conseguir um emprego, não é fácil, é difícil, é muito corrido, muitas pessoas estão vindo para cá e por isso que cada vez fica mais caro estar morando neste local, Pai, mas estamos aqui, Senhor. Então te agradeço, ó Pai, por tudo que tu já tens feito, Pai. Também, Senhor, nosso filho Maico lá, Senhor, ó, não tinha vontade de nada, não queria mais saber de nada, estava largando tudo e de repente deu um ânimo, né? De que vai melhorar, que vai mudar, o povo vai estar um pouco mais perto de casa, estava indo trabalhar muito longe,
de bicicleta, gastando o pneu já está quase careca da bicicleta dele. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, poderoso Deus, pelos livramentos, Pai, que Tu tem dado, Senhor, para os nossos filhos, Senhor. Nós sabemos como o mundo aí fora é cruel, como as coisas são cruéis. E eu espero que o Vitor aqui, neste momento, que está ouvindo essas palavras, que ele possa entender qual é o significado de se distanciar das coisas que não vão trazer bem para ele, que não vão fazer bem. A gente sabe que está na escola, tem os amiguinhos, tem os colegas de aula, né? Tem os amiguinhos que acabam fazendo lá as amizades, mas infelizmente aquelas amizades que a gente acha que faz bem, não faz bem. Poderoso Deus, em Teu nome, ó Pai, eu Te agradeço, coloco nas Tuas mãos, Senhor, a nossa família, Pai. Todos os nossos filhos, o Maico, o Vitor, o Juninho, Pai, também, que está indo na igreja, o Jussera, a Eliana. Coloco nas Tuas mãos, Pai, os nossos outros amados irmãos em Cristo, nas nossas igrejas, nossos pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, todos os nossos amados irmãos. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, os pedidos de orações. Nós temos aqui, Senhor, os pedidos de orações. Tem irmãos que estão, irmãos da nossa igreja, Pai, que estão passando por dificuldade. A irmã Ellen, seu esposo, sua família, está lá com uma depressão. Pai, não existe depressão para Ti, Senhor. Existe sim um negócio que o inimigo tenta colocar na mente da pessoa, que a pessoa acha que é depressão. Mas é a diminuição da fé, a falta da fé. Porque para Deus não existe depressão, amor. Essas doenças aí são coisas que foram criadas pelo humano, pelo homem. Se vai num psiquiatra, o psiquiatra vai dizer, olha, você precisa tomar aqui um Rivotril, você precisa tomar aqui um medicamento, um Zolpidem, que é um remédio para dormir. A pessoa ficar viciada lá e sempre ir no psiquiatra. Poderoso Deus, continua fazendo a obra, Pai, na vida da irmã Sandra, toda a sua família, da irmã Fátima lá, da Fátima, toda a sua família, seus filhos, a irmã Nath, toda a sua família. Pai, também oramos aqui, Senhor. Oramos aqui, Pai, por aquelas pessoas que a gente não conhece, que é os nossos amados irmãos em Cristo. Então, muitos familiares nossos, Senhor, a gente não conhece, mas colocamos em Tuas mãos. Pai, eu oro aqui, eu sempre orei, e coloco nas Tuas mãos, Senhor, toda a família, Pai, todas as famílias, até aqueles que não são da nossa família. A Fátima não é da minha família, mas a gente ora. O pai do Vitor não é da minha família, mas eu oro. Senhor, Tu sabe, Senhor, como ele está cansado, mas está lá trabalhando. Mas, Senhor, entra na mente, muda lá, Senhor, a vida, o viver deles, que Tu possa, Senhor, resgatar esta alma. E são lá, não é uma, Senhor, são 4, 5, 6 almas. Poderoso querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta mensagem, Pai. Muito obrigado, ó Senhor, pela Tua graça, pela Tua glória, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. E mais uma vez aqui, em nome de Jesus, eu vou pedir para o Vitor dizer: Vitor, você está feliz ou está triste? Nesse momento, você está feliz ou está triste? Está em dúvidas? Bom, o Vitor está em dúvidas, amados. Ele não estava em dúvidas, agora ele está em dúvida. Veio dúvidas na mente dele.
Mas tudo bem. Deixa ele pensar. Ele tem 14, vai fazer 15 anos. Tem os pensamentos dele. E os pensamentos também que não são dele, que vêm de outras fontes. E que a gente acha às vezes que é da gente e não são. Em nome de Jesus, amados, a nossa imagem de hoje aqui, a letrinha está muito miudinha, não estou conseguindo ver bem, chega esses horários, não, essas letrinhas aqui miudinhas, mas a imagem é da mensagem de hoje, que não há salvação em nenhum outro lugar se não for por intermédio de Jesus. Não tem outro meio de salvação. Jesus falou através de seus discípulos: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ninguém vai ver o Pai, ninguém vai ver a Deus. Eu vou ver a Deus, sim, eu vou ver. Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada. Mas se você não entregou a tua vida ao Senhor, tu acha que assim vai ser salvo? Só por isso? O Senhor veio para salvar e limpar o pecado, e a gente precisa estar alinhados com o Espírito Santo. Não há outro meio. Bom, a nossa oração guiada. Orar é simplesmente ter uma conversa sincera com Deus. Então, honrando a Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, ela é um exemplo. Não é uma oração para você orar todo dia. Ela é um exemplo de como você deve orar. Mateus 6,9. Nesse momento, passe um tempo pensando na santidade de Deus e respire fundo. E concentre-se nessas palavras: Pai Nosso que estás no céu. Enquanto você soltar o ar, bem devagar: Santo é o teu nome. As nossas preocupações e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12:7. Deus vê cada detalhe do que você está enfrentando. Deus sabe, Deus te conhece. Então não tema. Continuando a nossa resposta: Deus, quanto mais te procuro, mais eu me apaixono por ti. Eu preciso de ti, eu quero a ti. Reconheço que há áreas em minha vida que estão me impedindo de ter um relacionamento mais profundo contigo. Então, por favor, Pai, perdoa-me e muda-me. Quero ir mais fundo contigo, em nome de Jesus. Amém. Pai, em teu santo, poderoso e eterno nome, Pai, que a graça, a paz e o amor estejam com todas essas pessoas, Pai. Que tu continues fazendo a obra, Pai, através dos teus filhos e filhas, Pai. Continua, Pai, usando teus filhos e filhas, Pai, os teus servos, as tuas servas. Porque tem pessoas, Pai, no mundo aí sofrendo. Pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar, não têm o que vestir e não têm até mesmo um trabalho, Pai. Então, continua fazendo a obra, poderoso Deus, e usando, Senhor, os teus filhos. Que mais e mais pessoas, Pai, possam estar entendendo que não há outro meio, não há uma saída para se livrar de uma crise, para se livrar de uma enfermidade que o médico diz que não tem cura, se não for pelo teu santo nome. Em teu nome, ó Pai, eu entrego a vida de cada um aqui nas tuas mãos, Pai, a família, o lar de cada um. Também oramos aqui, poderoso Deus, que eu esqueci de colocar aqui na oração, a mãe da Stephanie, a família da Stephanie, a mãe, o pai da Stephanie. Deus, entra com providência, Pai. Aqueles irmãos, ó Deus, que infelizmente, não sei o que eles passam na vida deles, mas às vezes aparecem só lá no culto da ceia. E nos outros dias não aparecem mais.
A gente não sabe se foram embora, se mudaram de serviço, o que está acontecendo, mas nos cultos de ser estão lá. Poderoso Deus, entra com providência na vida dessas pessoas também, Senhor, para que eles entendam que a gente tem que ir na casa do Senhor também cultuar. E tem que ter lá, nem resposta a gente tem, para a gente saber o que está acontecendo, o que aconteceu. Um irmão ali que estava meses, que não ia ali, que tocava ali, e de repente ele apareceu ontem lá. Eu perguntei para ele, irmão, por que o irmão não veio mais aqui? O que o irmão está fazendo? O irmão está cultuando em outra igreja? Não, irmão, eu sou daqui. E por que o irmão não veio mais? Irmão, eu mudei de trabalho, estou trabalhando à noite. E por que o irmão não avisou? A gente nem estava sabendo. Mas amém, Senhor. Então, em teu santo e poderoso nome, amanhã, Senhor, se for da tua vontade, assim tu permitir, estaremos aqui com mais uma mensagem. Eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.